Capítulo 1. Você já perdeu o sono pensando em dinheiro? Milhões de brasileiros estão endividados e desesperados. Iludem-se com o consumismo típico de sociedades capitalistas, estimulados diariamente por campanhas publicitárias, ofertas de oportunidades, novos produtos e promoções. Tudo voltado para fazer com que algo pareça irresistível. Com tantas opções, muitas pessoas acabam adquirindo produtos e serviços que fogem do orçamento. Como alternativa, caem na armadilha do crédito fácil, pensando que o empréstimo seria uma boa saída para o problema. Acreditam que o cartão de crédito é uma ótima opção para antecipar uma compra que, na verdade, não tem dinheiro para custear no momento e jamais deveria ter sido feita. Entretanto, compram além do que podem. Então, endividados, pensam que o banco será seu aliado. Por considerá-lo ótimo cliente, a instituição oferece cheque especial, cartões de crédito, limites, financiamentos, empréstimos, e todos os recursos são utilizados sem pensar nas consequências. O mundo atual é voltado para o consumismo. Poupar diante de tantas propagandas, ofertas de oportunidades, novos produtos, serviços e promoções é uma tarefa um tanto difícil. O resultado é que milhões de brasileiros utilizam o limite do cartão de crédito para cobrir dívidas de lojas e contas em atraso, cheque especial para cobrir despesas da casa, fazem novos empréstimos para quitar outros, e com isso os juros vão se multiplicando. A consequência são dívidas acumuladas, e assim começa o pesadelo. As ligações telefônicas de cobrança não param, a pressão e a ameaça dos credores são grandes, seu nome vai para o SPC e Serasa e já não é mais possível dormir tranquilamente. Você já não consegue pensar em uma forma de sair da situação, como agir, o que fazer. O desespero já tomou conta. Se você está ou já esteve nessa situação, sabe exatamente como é essa sensação. Com tantas dívidas, falta dinheiro até para pagar contas básicas como água e luz. A essa altura, você se vê tendo de tomar algumas decisões difíceis para manter o mínimo do padrão de vida da sua família. Passa a diminuir todos os gastos, começando pelo supermercado, comprando apenas o que é essencial e substituindo algumas marcas por outras de menor valor. Para ajudar na economia e evitar gastos extras, a maior parte das refeições agora é feita em casa. Levar marmita para o trabalho e usar o vale-refeição para comprar a pizza do sábado à noite se tornam novos costumes da sua família. A casa própria, que antes era um sonho, virou pesadelo. Além das prestações atrasadas, a dificuldade em pagar o IPTU e o condomínio. O banco entra em contato frequentemente cobrando e ameaçando tomar o bem. O telhado tem goteiras e as paredes da casa já estão mofadas pela falta de pintura. O sonho de iniciar a reforma, tão necessária, vai precisar ser adiado mais uma vez. Sem crédito e com tantas dívidas, não será possível comprar a geladeira duplex que sua mulher tanto queria, tampouco trocar os eletrodomésticos. O que antes era um hábito comum do seu dia a dia e da família passou a ser luxo. Assinatura de TV a cabo, academia e passeios no shopping com as crianças são totalmente descartados. Com tantas dívidas, está difícil pagar o IPVA, sem falar na manutenção do carro, abastecer, trocar os pneus, óleo, amortecedor. Neste ano, nem foi possível renovar o seguro. As mensalidades do colégio das crianças e das aulas de inglês estão atrasadas. Mais um mês assim, e você terá de matriculá-los em um colégio público. O plano de saúde já foi cancelado. Agora você e toda a sua família dependem do SUS. Só de pensar em ficar doente, já sente o coração acelerar de desespero. A situação na empresa já não está mais a mesma. Além de tudo, pode perder o emprego. Já se imagina desempregado e sem um salário, que é o que ainda resta para sustentar a família. Sem conhecer as regras do jogo, a fim de aliviar a situação, você se preocupa em tapar o buraco, dos juros sobre juros, das multas e de outras cobranças derivadas do crédito que adquiriu. Nesse momento, você está completamente sem saída e não vê a hora de essa situação se resolver de uma vez por todas. E aí eu digo, se você acha que está sozinho nessa, a resposta é definitivamente não. Veja a situação abaixo. Quadro atual de endividamento no Brasil. 62% das famílias estão endividadas. 21% estão com as contas e as dívidas atrasadas. 8% assumiram que não terão condições de pagar. Fonte: Pesquisas de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, PEIC, 2015. Então a pergunta é, como e por onde começar? Como sair dessa situação? Este livro sobre finanças pessoais tem um único objetivo: salvar a sua vida. Salvar parece uma palavra muito forte e que não combina quando o assunto são finanças pessoais, mas sim, infelizmente ela combina perfeitamente. Quando a nossa vida financeira não está em ordem, é muito difícil que as outras áreas também estejam em equilíbrio. Muitas pessoas dizem, o dinheiro não é importante. Mas eu pergunto, o que vocês consideram mais importante que o dinheiro? Algumas vão responder saúde, outras dirão Deus, família, amigos, e assim por diante. A saúde é com certeza mais importante que o dinheiro, mas conseguimos ter saúde sem dinheiro. Conseguimos nos alimentar corretamente.
Será que podemos receber um tratamento médico decente sem dinheiro? Deixe-me contar uma história e você vai julgar a importância do dinheiro. Há um ano, uma senhora, conhecida minha, sofreu um AVC, acidente vascular cerebral, às 23 horas. Ela foi levada a um hospital, precisando de uma intervenção cirúrgica emergencial para salvar sua vida. No hospital, informaram à família que haveria duas opções. Uma delas seria realizar a cirurgia de forma particular na hora. No entanto, os custos adicionais que o seu plano não cobriria eram de R$30 mil. A outra opção seria levá-la para um hospital do SUS e tentar a sorte por lá. Assim, eu pergunto, dinheiro é importante ou não? Algumas pessoas dizem que família é mais importante que dinheiro. Vou compartilhar com você outra história. Meu avô tem certo patrimônio em Israel. Ele colocou meu pai, que sempre foi correto e pouco apegado às questões financeiras, como procurador dele, justamente para evitar brigas entre os familiares depois que ele partir para um mundo melhor. Meu avô tem 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. O meu tio caçula, por ser professor e pai de 6 filhos, sempre vive mais apertado. Um dia, meu pai apenas comentou com as irmãs que, no futuro, a partilha dos bens do meu avô poderia favorecer um pouco mais o irmão mais novo. Você acredita que esse inocente comentário foi o suficiente para gerar estresse e brigas? Isso porque ainda não tinha nenhum dinheiro de fato em jogo. Quantas histórias nós ouvimos de famílias que viveram a vida toda em harmonia, mas que, por algum motivo, quando o dinheiro entrou em cena, parecia que os parentes não tinham mais o mesmo sangue. Algumas pessoas dizem que Deus é com certeza mais importante que o dinheiro, mas será que conseguimos fazer a obra de Deus e ajudar o próximo sem ter dinheiro ou passando por necessidades? Gosto sempre de exemplificar com o pensamento. É impossível dar carona a pé. Devo concordar que há muitas coisas mais importantes que o dinheiro. Dinheiro é apenas papel, mas quando ele falta, torna-se o centro do mundo. Alguns dizem que o dinheiro não compra felicidade. Eu realmente acredito que o dinheiro não seja capaz de comprar a felicidade. A felicidade é um estado de espírito, mas você já viu a cara de uma pessoa que achou uma nota de R$50 no chão? Já viu a cara de quem perdeu esse dinheiro? O dinheiro não compra a felicidade. Muitas pessoas são ricas e infelizes. Contudo, a infelicidade não veio do dinheiro. O problema é que, mesmo com dinheiro, elas não conseguem viver de um jeito que lhes traga felicidade. O que o dinheiro compra é a liberdade, pois permite que você faça o que o deixa feliz. Caso adore viajar, o dinheiro vai te dar a liberdade de viajar quanto quiser. Outro exemplo é a liberdade de tempo disponível quando se tem dinheiro. Afinal, você não será obrigado a trabalhar todos os dias e terá pleno controle da sua agenda, dedicando mais tempo para a família, filhos e amigos. Com certeza se sentirá mais feliz passando esse tempo com eles. A verdadeira riqueza não se resume apenas em ter dinheiro e as coisas materiais que ele pode proporcionar. A verdadeira riqueza é viver uma vida plena, na qual você usufrui de tempo e saúde, com a liberdade completa para viver do jeito que bem entender. Bom, deixe-me apresentar, já que comecei o livro dando lições e sequer me apresentei. Meu nome é Ben Israel. Nasci em Israel, na cidade santa, Jerusalém. Sou o segundo filho de uma família com 4 irmãos. Venho de uma típica família de classe média. Minha jornada de trabalho começou aos 11 anos, no período de férias escolares. Meu primeiro emprego foi de entregador de flores. Lembro-me de que passei por cerca de 40 lojas de flores até que uma me aceitou. Não comecei a trabalhar cedo por necessidade, mas sim por inspiração. Eu queria desde pequeno ter a minha independência, pois nunca gostei de pedir dinheiro ou depender dos outros. Temos 2 forças que nos movem a vida toda: a inspiração e o desespero. Infelizmente, a maior parte das pessoas age por desespero e faz muito pouco por inspiração. A pessoa só procura uma nova oportunidade de trabalho quando está no desespero. Por exemplo, depois de uma demissão. Neste momento, faço um convite: comece a viver a vida inspirado e não desesperado. Aos 18 anos, como qualquer jovem israelense, entrei para o serviço militar, que em Israel é obrigatório durante 3 anos. Servi por 5 anos e nesse período acabei virando oficial do exército em uma unidade especial. Lá, aprendi sobre o poder da decisão. Nossas vidas são feitas de decisões, e não decidir também é uma decisão. Naquela época, eu gostava de servir ao meu país e o salário também não era ruim, mas eu não via mais perspectiva de futuro. Foi aí que tomei a decisão de sair do exército. Até então, não sabia exatamente o que fazer, mas como estava insatisfeito com a perspectiva e não me via fazendo essa atividade por mais 3, 5, 10 anos, decidi procurar algo diferente. E quem procura? Nada neste mundo acontece por acaso. Isso não tem nada a ver com religião, mas, se você está lendo este livro, tenho certeza de que tem um motivo maior, senão estaria fazendo qualquer outra coisa. Minha busca pela oportunidade me levou a encontrar um anúncio no jornal no qual procuravam-se pessoas que gostariam de tentar uma nova carreira fora do país.
Respondi ao anúncio e um homem me convidou para ir ao escritório dele em Tel Aviv. Chegando lá, em uma quinta-feira, adivinha de que país ele estava falando? Do Brasil. Minha primeira reação foi: como vou trabalhar no Brasil se eu não falo uma palavra em português? Naquela mesma hora, ligamos para o Brasil, eu me apresentei e falei que pretendia chegar ao país em 2 semanas. A resposta foi que eu iria adorar o lugar e seria muito fácil trabalhar ali. Questionei como conseguiria trabalhar lá se não falava uma palavra em português. O interlocutor retrucou: bem, você fala inglês, não? Respondi que sim. Então ele continuou: fique tranquilo, porque aqui todo mundo fala inglês. Você deve estar rachando de rir da minha inocência. Em 2 semanas, larguei a carreira no exército, deixei família e amigos para trás e vim parar no Brasil. Uma das características principais de pessoas bem-sucedidas é o poder de decisão. Pessoas bem-sucedidas decidem depressa e vão até o fim com suas escolhas. Pessoas fracassadas levam muito tempo para decidir algo e depois mudam de ideia ao primeiro sinal de dificuldade. Desembarquei no Aeroporto Internacional de Guarulhos em fevereiro de 1999, sem falar uma palavra sequer em português e sem conhecer ninguém. Agora vou fazer uma pergunta: se você vai para o outro lado do mundo sozinho, a convite de uma pessoa, qual é o mínimo que ela precisa fazer por você? Buscá-lo no aeroporto, claro. Pois é, eu também achava, mas para minha alegria ou desespero não havia ninguém me esperando. Peguei o telefone e liguei a cobrar, aprendi o jeitinho brasileiro, desde o primeiro dia. Cadê você? Perguntei. Bem, seja bem-vindo. Você está vendo um ônibus azul lá fora? Sim, estou vendo, por quê? Então, esse ônibus azul do aeroporto vai levar você para minha casa. E onde é que você vive? Quis saber, bravo. Eu moro na Avenida Paulista. Furioso, perguntei, e o motorista vai saber onde fica essa avenida? Sim, lógico, fique tranquilo. Quanto tempo vai demorar? Uns 25 a 30 minutos, no máximo. Entrei no ônibus e mostrei ao motorista o endereço anotado no papel. Ele fez sinal com a mão afirmando que entendeu. Sentei, confiante. Passaram-se 30 minutos e o ônibus parecia que não ia parar em nenhum lugar. Levantei-me e fui até o motorista, mostrei-lhe o papel novamente. Ele respondeu alguma coisa que demorou alguns meses até que eu entendesse o que ele quis dizer. 50 minutos se passaram e não tínhamos chegado a lugar nenhum. Fui de novo até o motorista. Ele, sem paciência, falou algumas palavras que, pelo tom da voz, não era necessário saber português para entender. Para resumir a história, o ônibus demorou 1 hora e 25 minutos. Quando cheguei, o meu mentor me recebeu e disse: oi, bem, o ônibus até que chegou depressa hoje. Depois eu descobri que nem de helicóptero faria esse trajeto em 25 minutos. Esse foi o início do meu primeiro dia no Brasil. E a continuação não foi melhor. Descobri que quase ninguém falava inglês e, para meu desespero, o meu negócio era com vendas e comunicação. Então eu pergunto: como se vende algo em um país sem falar a língua local? Minha mentora achou uma solução. Ela escreveu um script em hebraico, depois traduziu para o português, com tudo o que eu precisava falar em uma visita, do começo até o fim. O plano era entrar na casa do cliente, falar tudo rapidamente e sair correndo antes que ele fizesse perguntas. Muitas vezes me falavam: moço, eu não estou entendendo nada. E eu respondia: não tem problema, porque eu também não entendo nada do que eu falo. E você acredita que esse plano de vendas funciona? Pode apostar que sim. Pouco, mas funciona. Quem quer arruma soluções, quem não quer arruma desculpas. Não é muito fácil ser um estrangeiro em um país, ainda mais sozinho e sem falar o idioma local. Eu me lembro de que nas primeiras semanas me senti tão sozinho que pegava telefone público e ligava para Israel a cobrar. Enquanto esperava a conexão, ao fundo ouvia uma música em hebraico. Eu ficava por alguns segundos escutando e matando as saudades e desligava antes que alguém atendesse. Em meu primeiro mês de trabalho, fui para 36 visitas e vendi apenas em uma. Agora, minha pergunta é: você, nessas mesmas condições, continuaria? Aqui está mais um dos segredos do sucesso. Eu não sei com o que você trabalha, qual a sua profissão, qual o seu sonho, mas sei que só vai chegar ao topo se você nunca desistir. O mundo está repleto de pessoas talentosas, cheias de potencial, mas que nunca atingiram sucesso por simplesmente desistirem ao menor sinal de dificuldade. Como pode perceber, no meu primeiro mês aqui as coisas não estavam indo bem. Eu pagava as contas desde o primeiro dia, mas não ganhava o suficiente para me sustentar adequadamente. Meu fracasso no início esteve em parte ligado à minha falta de competência comercial, mas o problema principal era minha falta de habilidade financeira. Muitas das coisas que vou ensinar neste livro aprendi com meus próprios erros. E paguei caro por ter cometido cada um deles. Ao longo dos anos, prestei consultoria financeira para diversas pessoas e percebi que os erros cometidos são sempre os mesmos. Por falta de conhecimento, as pessoas os repetem sem saber sequer onde estão errando e muito menos como sair dessa situação.
Aos poucos, minha condição financeira foi piorando, cheguei a comer apenas shakes e pão com manteiga por vários dias, porque era a comida mais barata para encher a barriga. Nessa época, cheguei a pesar 14 quilos a menos do que o meu peso ideal. Recordo-me de uma vez que um amigo me perguntou qual tinha sido a última vez que eu havia comido comida quente, e eu não soube responder. Você deve estar pensando, nossa, coitado dele. Jamais pense isso. Coitado é quem tem o que comer, mas não tem nenhum sonho, ou então não tem objetivos e, principalmente, não luta para conquistar nada. Sou muito feliz no momento atual da minha vida e também era feliz no começo de tudo, porque estava e estou correndo atrás dos meus sonhos. Após um ano no Brasil, fui à falência pela primeira vez. Fiquei sem produtos para vender, sem dinheiro, sem nenhuma condição de me sustentar e pagar as contas. Comecei a perceber que havia algo errado na maneira como eu e muitas pessoas administramos o dinheiro. Entendi que existem regras no jogo do dinheiro. No entanto, não entendo por que ninguém nunca me ensinou essas regras. Elas não são ensinadas em nenhuma escola, em nenhuma faculdade. Não é verdade que há pessoas por aí com mestrado em economia que mal conseguem terminar o mês no positivo. Naquela época, eu poderia usar a desculpa de que não ganhava o suficiente, mas será que isso foi o verdadeiro motivo que me levou à falência? A resposta é não. Porque com a mesma quantia, havia famílias que conseguiam viver e fechar o mês com saldo positivo. Infelizmente não são muitas, porque a maioria esmagadora das pessoas no Brasil vive do mesmo modo que eu vivia. A diferença é que não apenas por uma época, e sim, pela vida toda. Comecei a corrigir meus erros e colocar em prática os 3 passos que você vai aprender neste livro para a construção da liberdade financeira. Eu consegui reconstruir o meu negócio e a minha vida aos poucos. A esta altura, você deve imaginar que a continuação deste capítulo será: a partir daquele dia eu construí a minha liberdade financeira e fui feliz para sempre. No entanto, isso só acontece nos contos de fada, pois a decisão de mudar e corrigir os erros passados não é garantia de sucesso imediato. Levamos tempo para realmente modificarmos nossa mentalidade e nos tornarmos pessoas de sucesso. Uma das maiores armadilhas do sucesso é que muitas pessoas que tomam a decisão de mudar de vida e corrigir os erros do passado esperam ter mudanças positivas em um curtíssimo espaço de tempo. Eu entendo o desespero, contudo, quero que você esteja consciente de que levamos tempo para corrigir nossos erros e, principalmente, para ver os frutos de nossas novas atitudes. Não desista no caminho, dê tempo ao tempo. Voltando para minha história, as coisas aos poucos começaram a entrar nos eixos e depois de 2 anos no Brasil, quando comecei a ver os primeiros frutos das minhas novas atitudes financeiras, aconteceu algo que marcou a minha vida para sempre. Certo dia, chegando em casa de um evento no centro de São Paulo, naquela época eu morava na periferia da cidade, percebi que a porta estava aberta. Ladrões haviam entrado em casa e levado praticamente tudo o que eu tinha, coisas pessoais e do trabalho, e fiquei apenas com as roupas do corpo e algumas peças penduradas no varal. Essa foi a segunda vez que voltei para estaca zero no Brasil. Você deve estar pensando, mas dessa vez foi diferente, você não tinha culpa. É justamente aí que a gente se engana. Talvez não tivesse culpa, mas tinha responsabilidade em saber que isso poderia acontecer e me preparar para esses dias. Se eu tivesse um dinheiro guardado, uma proteção financeira, eu não passaria por esse desafio com mais facilidade. O resto é história. 8 anos após esse dia, conquistei a minha tão sonhada liberdade financeira aplicando todos os ensinamentos que vou passar para você. O meu objetivo não é somente que você aprecie este livro, ou aprenda algumas coisinhas. Quero ensiná-lo a mudar sua vida de verdade. Este livro tem o poder de fazer essa mudança, mas você precisa se permitir ser ajudado. Não vou dizer que esta jornada será fácil, mas posso garantir que, se eu conseguir, qualquer pessoa também é capaz. Então, chega de conversa e mãos à obra.